Módulo 7. Condutas e situações de emergência. Então, cuidados. O local deste trabalho precisa ser acessado com muita atenção, pois nesses locais a instabilidade é muito alta, ali já ocorreu um sinistro, algo de errado já aconteceu. Portanto, o cuidado deve ser redobrado. Ao acessar uma zona de risco, preste muita atenção no cenário como um todo. Tente entender o que aconteceu, quais foram as causas, pois nelas podemos encontrar indícios de riscos adicionais, como, por exemplo, energia elétrica. Então, por exemplo, tem uma pessoa caída no chão, estava numa escada, realizando a troca de uma lâmpada, e a pessoa está caída no chão. Talvez o risco maior, o que realmente causou o acidente, não foi alguma instabilidade da pessoa, não foi um mal súbito da pessoa, e sim, às vezes, a energia elétrica. Essa pessoa pode ter sofrido uma descarga elétrica e acabou sofrendo a queda. Sempre devemos seguir os seguintes passos antes de entrar em uma zona de acidente ou acessar a vítima. Então, acionamento do socorro, sinalização e isolamento do local, informações iniciais sobre o que resultou o sinistro, o acidente, avaliação da cena, dos riscos adicionais e da estabilidade do local, e só depois, então, o contato com a vítima. Então, percebam que nós precisamos seguir vários passos antes de acessar a vítima, antes de ter o contato com a vítima. Não podemos chegar numa cena de acidente e já ir direto para a vítima, já ir direto tentar movimentar, tentar movê-la, tentar ajudar, sem prestar atenção em alguns passos anteriores. É importante sempre acionar o socorro antes mesmo de acessar a vítima. Mesmo que você não saiba em que estado real essa vítima está, já aciona o socorro. Isso vai agilizando o deslocamento. A partir do momento que você já tiver informações de como a vítima está, o que realmente aconteceu, quais são os reais sintomas, os reais lesões que essa vítima tem, aí sim você pode estar entrando em contato novamente com a equipe de resgate, a equipe de socorro, e informando aí sobre as novas condições, o que foi avaliado e levantado nesse período. Então, provavelmente essas equipes vão se conversar, entre a pessoa que atendeu a ligação e quem está deslocando para a cena, vão conversar aí e estar atualizando a ocorrência a todo momento. Tá? Então, a sinalização e isolamento do local é de suma importância. Então, vai sinalizar para que outras pessoas não acessem, outros acidentes não aconteçam, e isolar o local para preservá-lo também, não só pela questão de acesso, mas também para a questão de investigação posterior, para que a equipe de segurança do trabalho consiga fazer uma investigação eficaz, encontrar as causas do acidente, ou seja, no caso, um acidente um pouco mais grave, ou que possa envolver aí a questão de óbito, alguma coisa criminosa, para que os serviços de policiais de investigação consigam também fazer seus trabalhos aí com um mínimo de alteração da cena. Informação inicial sobre o que resultou o sinistro. Então, caso conseguir levantar informações das pessoas próximas, de quem viu o acidente, para tentar entender de fato o que aconteceu, verificar se existem riscos adicionais, se talvez a pessoa não está envolvida aí em fios elétricos, às vezes está energizada, o que pode estar colocando a sua integridade, a sua segurança em risco, avaliação da cena, dos riscos adicionais e da estabilidade no local também entra nessa situação. Verificar se caso você pode de fato acessar essa vítima, se você não vai se expor a um risco desnecessário, um risco adicional e acabar você se tornando mais uma vítima. Pode ter desprendimento de materiais, pode ter queda de materiais, pode ter a presença de energia elétrica, pode ter várias outras situações que vão estar colocando a sua vida, a sua integridade física em risco também. E só após de tudo feito e tudo certinho, todas as informações levantadas, você vai acessar a vítima e verificar o estado de saúde dela, em que situação que ela se encontra, se ela está potencialmente mais grave ou menos grave, o que realmente aconteceu, se essa vítima tem consciência, não tem, se consegue responder, se não consegue, se tem batimento, se não tem, enfim, fazer a avaliação geral dessa vítima e, de preferência, sem movimentá-la. Evitar que essa vítima tenha qualquer tipo de movimentação, para prevenir a questão de agravamento das lesões. Então, é sempre importante seguir esses passos. Obviamente que isso são situações feitas rápido e automáticas,
Podem ser divididas as tarefas entre outras pessoas para agilizar ainda mais, né, esse procedimento, mas jamais devem ser burlados, esquecidos ou pulados. Com as condutas, né? Se uma pessoa cair de altura, por menor que seja, é provável que sofra ferimentos, podendo ser graves mesmo se a altura da queda for pequena. Pode deixar a vítima com alguma sequela, de modo a torná-la incapaz de realizar sua rotina de atividades. A gravidade ou fatalidade das lesões depende não apenas da altura da queda, mas também da posição de aterrissagem do corpo, da natureza da superfície de impacto, dos objetos encontrados no caminho da queda, do tipo da pessoa, se é uma criança, um jovem, um idoso, se é magro, se é obeso e outras situações. Das roupas, né, e medidas de segurança que possam estar sendo utilizadas, né, nos casos de trabalhadores, né, que trabalham em altura, enfim. Várias situações, né, podem contribuir aí para agravamento das lesões, agravamento da situação, né, decorrente da queda, independente inclusive da altura, né? Há casos de pessoas que caíram de alturas, né, superiores a 6 metros de altura e poucas lesões tiveram, né? Assim como também há casos de pessoas, né, que caíram da própria altura, né? Não estavam nem à altura superior, caíram da própria altura e acabaram sofrendo lesões sérias aí, levando inclusive a óbito. Então, tudo vai depender da forma com que essa pessoa caiu, que parte do corpo que ela atingiu, no que ela bateu, como ela estava, quais os equipamentos de proteção que ela tinha. Tudo isso vai depender, né, vai contribuir para ser mais grave ou menos grave as consequências desta queda, né? A primeira coisa a fazer é chamar imediatamente uma equipe de resgate, seja empresarial ou pública, no caso dos bombeiros, do SAMU, né? Que realize atendimento inicial e o transporte do paciente para o hospital mais próximo, né? Ao mesmo tempo, deve-se observar se a vítima está consciente, né? Se ela estiver inconsciente, deve-se verificar se ela está respirando e se o coração está batendo. Se a constatação for negativa, deve-se fazer a massagem cardíaca, caso domine a técnica de RCP, né? Até chegar de ajuda especializada. Então, basicamente, esses são os passos, né, mais básicos relacionados aí a um acidente, uma queda de altura, por exemplo. O principal, como a gente já conversou, então, é acionamento do socorro especializado, para que faça esse atendimento especializado, né, e a constatação, né, depois de todos os procedimentos de segurança serem feitos, né, a constatação da consciência ou não dessa pessoa, no caso da inconsciência, verificar a questão da pulsação e respiração, e se caso, né, for uma vítima que esteja sem esses sinais vitais, que a gente chama, né, então vai iniciar, né, a compressão torácica, aí, chamada de RCP, até a chegada de um socorro especializado. Nós vamos ver mais para frente aí como realizar essas técnicas e tudo mais. Mesmo que a vítima queira se levantar após a queda, deve-se orientar para que não faça, né? Mantendo a calma e evitando movê-la. Em caso de evidente fratura, pode-se mobilizar emergencialmente, caso domine a técnica de imobilização, o membro fraturado, na posição que esteja, usando tábuas ou tecidos, né? Por exemplo, em caso de sangramento, pode-se fazer uma pressão sobre o local da hemorragia com a própria mão, se estiver com uvas, né? Uvas à disposição, com um pano limpo, por pelo menos 10 minutos, aí para estar fazendo, né, estancando a hemorragia, no caso de hemorragia, ou uma imobilização emergencial, no caso de fraturas. Os primeiros socorros, né? Então, iniciamos pela parte de hemorragias, né? Numa situação que for constatada hemorragia, né, o primeiro passo, então, seria pressionar o ferimento, né, para estancar a hemorragia. Vai utilizar uma gaze, uma bandagem, a própria mão, uma camisa, uma toalha, enfim, algum pano, algum tecido limpo e seco, né, para conseguir estar colocando sobre o local e efetuando a pressão local, né, para evitar que o sangue continue, né, saindo, né, se esvaindo do corpo. Se o sangue passar pelo material da bandagem, não remova do ferimento, né, cubra com outro pano mantendo a pressão. Então, mesmo que esse né, material, esse tecido, se encharque com o sangue da hemorragia desta pessoa, não remova, né? Porque por mais que ainda a hemorragia esteja acontecendo,
esse pano, né, esse tecido, ele ainda vai estar contribuindo, né, para que se estanque esse sangramento, tá dificultando que o sangue se esvaia do corpo. Então, é importante que ele fique ali. Isso serve também, né, para que as equipes de saúde consigam tentar contabilizar mais ou menos aí a quantidade de sangue que essa pessoa perdeu, né? Então, conforme a quantidade de tecidos que ela tiver ali encharcados, né, consegue-se ter mais ou menos aí uma base de quanto sangue essa pessoa perdeu, né? Então, chame o resgate, né, ou pedir que alguém o faça. Então, sempre, né, tá acionando o resgate. Se caso você vai fazer alguma outra atividade, sempre prevenir com que outra pessoa esteja fazendo essa atividade de chamar um serviço de socorro especializado. Então, pressionar o ferimento e levar o membro, se for possível, até que a ajuda chegue. Então, se caso não estiver suspeita de fratura, não tiver nenhuma situação que impeça a elevação desse membro, seja perna, seja braço, né, faz a pressão local com esse pano, né, com esse tecido limpo e seco, né, e faz a elevação desse membro, para que a força da gravidade também auxilie, né, na questão da dificuldade de fluidez desse sangue, a dificuldade que esse sangue saia, né, pelo ferimento para fora do corpo. Então, queimaduras, né? Claro, nós sabemos aí que existem os 3 tipos de queimaduras, né, de primeiro, segundo e terceiro grau, né, mas vamos ter uma queimadura comum e geral, independentemente do seu grau, né, quais são os primeiros socorros básicos, né, para essa situação. Tá? Então, esfriar a área queimada com soro ou com água limpa, né, no mínimo por 5 minutos, em qualquer tipo de queimadura. Sempre esfriar o local, sempre, né, lavar aí com água abundante ou com soro, né, desde que seja com água limpa, né, para que se baixe a temperatura desse local, né, para que a queimadura não continue ocorrendo, mesmo que você já esteja isolado essa vítima do agente agressor, né, da parte quente, que você consiga diminuir a temperatura e evitar aí que se agrave, né, ou que aumente os graus aí da queimadura. Aplicar sobre o local uma atadura estéreo ou um pano limpo que não aperte demais, né? Se a queimadura cobrir uma superfície de grande magnitude, cubra com um pano limpo, né? Com um lençol, cobertor, mantendo sempre úmidos, né? Para estar sempre nessa questão de hidratação, né? Do local que sofreu a queimadura e também está baixando a temperatura. Né, até para evitar a questão da dor, né? A dor ela vai diminuir se o local ficar mais frio, né? Mais geladinho ali. Né? Não se deve colocar nenhum tipo de outras situações, por exemplo, gelo, policafé, margarina, creme dental, qualquer outro produto, né? Sem que antes seja examinado por um médico, use apenas soro ou água. Mesmo que seja a pomada para queimadura. Evita utilizar esses medicamentos antes da avaliação médica. O médico precisa ver o local da queimadura para ter ideia, né, da profundidade em que essa queimadura chegou, quais foram as camadas de tecido atingida para conseguir, né, ter eficácia aí no tratamento. Então, é sempre importante, né, manter esse local exposto, né, sem cobrir aí com medicamentos ou qualquer outro tipo, né, de solução caseira. De qualquer forma, entre uma forma e outra, se for utilizar alguma coisa, é melhor utilizar então a pomada para queimadura e nada mais, tá? Então, pó de café, gelo, margarina, nada, né? Creme dental, que é o mais comum, nada deve ser colocado na queimadura, tá? Isso só vai piorar. Inclusive, na questão de tratamento da queimadura, possivelmente vai ter que remover esse material que foi colocado, então piorando a situação, expondo aí ainda mais a queimadura, que vai precisar fazer uma raspagem, uma lavagem desse local, né? E toda essa pele queimada, essa pele morta vai ser removida. Então, é pior ainda para a vítima, vai causar mais dor futura. Nós precisamos baixar a temperatura no local, mas vamos fazer isso com soro fisiológico, né? Ou com água, né? Temperatura ambiente e limpa. Né, jamais aí com gelo, por exemplo, que aí vai piorar ainda a queimadura, porque a queimadura ela ocorre tanto, né, na questão do quente, né, a queimadura térmica tanto na questão quente como também na questão fria, né, o gelo também queima. Né. Engasgamento,
né? Então, uma das situações bem comum, infelizmente, aí de óbitos, né? Que é a questão do engasgamento, e geralmente porque as pessoas não sabem o que fazer, né? Porque o procedimento para desengasgamento é um procedimento relativamente simples, né? Qualquer pessoa consegue fazer, qualquer pessoa com o mínimo de treinamento consegue estar realizando esse procedimento de forma eficaz, né? Então, é importante sempre estar relembrando dessas técnicas, desses passos, né, para que consiga estar ajudando qualquer pessoa em qualquer situação aí que seja relacionada ao engasgamento, né? Então, para realizar aí o procedimento para desengasgamento, né? Então, fique atrás da pessoa afetada, abrace-a com as duas mãos, procurando ter uma boa posição, com um dos pés entre as pernas da pessoa, para evitar que, ao perder a consciência, os dois caiam no chão. Então, sempre a gente tem uma posição de boa base, né? Então, manter uma base bem sólida, bem precisa ali, para evitar aí que os dois venham a cair em caso de perda da consciência da vítima, né? Incline a pessoa para frente, feche a mão em punho e coloque-a entre o umbigo e a boca do estômago ali, né? No final das costelas, né? Da parte do meio das costelas e o umbigo, né? Essa parte mole, digamos assim, da barriga, onde fica o estômago, mais ou menos, né? É o local que precisa ser comprimido, né? Então, você vai repetir essa manobra 5 vezes. O que você vai fazer? Você vai, né, se posicionar atrás dessa vítima, né? Vai abraçar ela, vai fechar o punho, colocar entre a boca do estômago, né, que a gente chama, e o umbigo, né? E com a outra mão vai abraçar também essa pessoa e pressionar esse punho fechado para ti, né, para dentro, né, da pessoa, né, que é pressionando contra você, né, essa pessoa, e para cima, né, forçando um pouco para cima, né? Para que isso? Para fazer uma região de pressão, né, e atingir ali o diafragma, que é parte aí da respiração, o que vai nos auxiliar a pressionar a cavidade pulmonar, né, e fazer com que o ar que tem dentro dos pulmões crie uma pressão, né, para a saída ali e acabe levando junto esse objeto, né, esse corpo estranho que está obstruindo, né, as vias aéreas, aí, obstruindo a respiração, né, da pessoa. Então, é mais ou menos conforme está na figura 2, você vai abraçar a pessoa, né, e fechar o punho, e com esse punho fechado, apertar aí, né, puxar contra você mesmo, né, na barriga dessa pessoa, entre a boca do estômago e o umbigo, né, pressionando para você, né, e para cima, né, fazendo um movimento, né, DL aí, para conseguir, né, criar essa pressão interna na cavidade torácica para expulsar esse objeto das vias aéreas. Com certeza você vai ter eficácia se fizer isso da forma correta, né, dessa forma como foi explicado, e dentro do tempo hábil. Percebeu que a pessoa está engasgada? Vai lá, oferece ajuda e já inicia o procedimento. Se for um engasgamento parcial, que a pessoa ainda esteja respirando, mas esteja engasgada, com dificuldade para respirar por conta de algum corpo estranho, né, antes de fazer esse procedimento, você pode experimentar inclinar essa pessoa um pouco para frente, aí bater bem no meio das costas, aí, né, umas 4 ou 5 vezes, né, com a mão em forma de concha para formar ali uma pressão, né, para tentar fazer da mesma forma a pressão na cavidade, né, pulmonar, cavidade torácica ali, para né, expulsar esse objeto das vias aéreas. Tá? Então, essa manobra ela é muito boa, muito importante e muito eficaz. É importante, né, sempre você estar pesquisando alguma coisa nesse sentido, manter-se atualizado, para no momento que necessitar, né, alguém necessitar desse auxílio, vocês conseguirem fornecer. Com certeza você não está salvando uma vida aí e evitando, né, que algo pior aconteça com essa pessoa e, consequentemente, com essa família. Aprenda a fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, uma RCP. Ao identificar que a vítima está inconsciente, deve-se verificar seus sinais vitais, a respiração, os batimentos cardíacos, no caso o pulso, né?
Caso esta esteja sem respirar ou sem batimentos, né, cardíacos, deve-se iniciar a RCP o mais rápido possível e informar o serviço de resgate que esteja disponível para a região, né, em que você está. Pode ser o Corpo de Bombeiros, pelo número 93, o SAMU, pelo número 92, a Polícia Militar, pelo número 90, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, pelo número 191, né, ou demais órgãos, né, de atendimento ao cidadão, né, telefones gratuitos aí, a Polícia Civil, a Defesa Civil, enfim, outros órgãos que podem estar coletando aí as informações dessa emergência e repassando aos órgãos competentes. Claro que os destinados a esse tipo de atendimento, né, é o Corpo de Bombeiros pelo número 93 e o SAMU pelo número 192. Né? Então, é importante que vocês gravem esses números, pelo menos esses 3 números são os números mais importantes, né, da Polícia Militar, do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Né? Tenham na agenda telefônica de vocês, né, para não esquecer, porque numa situação de emergência vocês podem estar precisando e acabar não lembrando ou demorando, né, para conseguir contato, que pode ser, né, determinante em alguma situação de emergência específica que vocês podem estar precisando. Então, não esqueçam de anotar esses números, né, e ter sempre em mãos para que numa situação de emergência vocês possam estar acessando, né, possam estar fazendo a ligação aí e conseguindo solucionar a situação de emergência o mais rápido possível. Então, a verificação dos batimentos cardíacos, né? Posicione os 2 dedos ao lado da garganta, seria da traqueia, né? E pressione. Mais ou menos como tem na imagem ali, né? Bota os 2 dedos no meio da garganta ali, onde você sente, no caso dos homens, o pomo de Adão, né? O gogó, que chamam, das mulheres também tem um ressalto, né? Coloca esses 2 dedos ali e desliza ele lentamente para o lado, até que você escape, né, dessa traqueia, e pressiona um pouquinho, vocês vão sentir, né, os batimentos cardíacos aí, da pessoa, né, onde vai ter a artéria, vocês vão poder sentir os batimentos. Façam isso, né, agora, verifiquem vocês mesmos, né, para que vocês possam saber, né, em que local vocês devem procurar esses batimentos na vítima, em caso, né, de acidente, em caso de inconsciência, para verificar a existência dos batimentos cardíacos. Verifique, né, os sinais, a respiração por meio dos sons e movimentos do tórax, né? Então, verifique se a pessoa está respirando. Basta você aproximar o seu rosto da boca e do nariz da pessoa, né? Ouvindo a respiração e olhando para o tórax, ver se esse tórax está se mexendo. No conjunto desses sinais, você vai perceber a respiração, né? Então, é o calor da respiração, né? Você vai sentir o calor da respiração no seu rosto, ouvir a respiração, né, o barulho da respiração pela boca e pelo nariz da pessoa, e ver, né, o movimento torácico, né, a elevação do tórax, né, que representa aí que a pessoa tem movimentos respiratórios e, consequentemente, a respiração. Caso esses sinais não estejam presentes, né, essa pessoa também está sem respirar. Né? Ela pode estar sem batimentos cardíacos e sem respiração, que caracteriza uma parada cardiorrespiratória, né, que necessita que seja intervida aí através de uma reanimação, uma ressuscitação cardiopulmonar, uma RCP, que é o que vocês vão estar aprendendo agora aqui. Em segundo passo, né, deita a vítima de costas, uma superfície rígida, né, caso esteja sem a respiração e sem a pulsação, né, então jamais realizar esse procedimento, por exemplo, em cima de uma cama, né, de uma maca que tenha, né, uma movimentação, porque a compressão que você vai precisar fazer pode não ser eficaz, né? Porque essa pressão que você vai realizar no tórax pode se dissipar aí na cama, através da sua elasticidade e tudo mais. Fique de joelhos, né, ao lado da vítima e localize o centro do tórax entre os mamilos, né? Bem a parte do meio mesmo do tórax, né? Na parte das costelas, do peito da pessoa. Né? Então, localiza, né, bem o centro do tórax, né, na região aí entre os mamilos, né, da pessoa. Você vai localizar o ponto exato para realizar a compreensão torácica, que nós chamamos. Né? Vai comprimir aí o tórax do paciente, né, da vítima, fazendo com que
atinja o coração e continue estimulando a circulação, né, para manter viável aí, né, a perfusão miocárdia, a atividade cerebral, né, e a atividade dos órgãos, né, manter eles sempre irrigados com o sangue, aí, com, né, os nutrientes que o sangue transporta, mesmo que o coração não esteja funcionando e a respiração também não. No momento em que você faz a compreensão, você comprime o coração, consegue fazer com que o coração, né, bombeie o sangue que tem dentro dele, né, e também faz com que o tórax tenha uma pressão maior e faz com que parte da respiração também ocorra. Então, pressionando o tórax da pessoa, da forma como vocês estão aprendendo, vai fazer com que o coração, de certa forma, esteja funcionando através de você, assim como também a respiração, mantendo a viabilidade desta pessoa. Então, quando chegar o resgate, socorro especializado, né, eles vão conseguir, né, com mais eficácia, com mais chances, né, fazer a reanimação total desta pessoa. Então, né, é de suma importância essa atividade, de suma importância tanto a identificação de uma parada cardiorrespiratória, quanto também uma RCP sendo realizada na pessoa o mais rápido possível, né, dentro do tempo aí, para evitar sequelas e, obviamente, a morte desta pessoa. Né? Então, pressione, né, com os braços estendidos e com os dedos da mão entrelaçados, e use o seu peso, né, dos ombros para fazer a compreensão, mais ou menos como está na imagem, né? Sempre com os braços totalmente esticados, né, com a posição bem acima da vítima, né, em que os braços estejam totalmente alinhados ali e tudo mais, para que você consiga ter uma compressão, né, uma compressão eficaz. Né? Se preciso comprimir, a gente vai ver mais para frente, no mínimo 5 centímetros, né, entre 5 centímetros da cavidade torácica. Então, é uma compreensão relativamente grande, né? Então, precisa que esteja feita da forma correta. Tá? Então, é importante que seja realizada nessa região, conforme está ali, na região dos mamilos e no centro do peito. Né? Trava esse X aí que vocês vão conseguir identificar, né, a parte correta da compreensão. Se vocês sentirem vocês mesmos agora, vão perceber que na junção das costelas, né, bem no centro do peito, tem uma espécie de uma chapinha, né, um osso um pouco mais achatado, que é onde une as costelas. É em cima desse osso, que é chamado osso externo, que é feito aí a compreensão do tórax, né, para atingir o coração e fazer a compreensão dele. Né? Então, prossiga. Devem ser feitas, né, pelo menos 100 compressões por minuto, sem interrupção, até a chegada do socorro. Então, não precisa se preocupar com aquela questão do boca a boca, de 30 compreensões por 2 ventilações e tudo mais. Hoje já se entende, né, a Organização Mundial da Saúde entende que realizar apenas a compressão já é eficaz, já é o suficiente, né, e que essa compressão deve ser feita mais rápido. Então, são 100 compressões por minuto. Então, são mais do que uma compressão por segundo. Elas são rápidas, deve ser feita de forma rápida, isso imitando o coração conforme ele está, né, geralmente batendo, que geralmente os batimentos são entre 60 e 80 batimentos por minuto, quando a pessoa está um pouco mais né, ansiosa, um pouco mais acelerada, tanto na questão do exercício, ou seja, qual a situação que for, né, essa pessoa pode estar com os batimentos sempre a mais aí do que 80, 90, chegando até 100 batimentos por minuto, né, que é uma situação bem considerável. Então, é importante fazer essas compressões rápidas, eficientes, que tenham essa profundidade do tórax, né, atingida e no local certo. Né? Isso é uma das situações mais importantes, que a compreensão seja realizada no local certo. Nós verificamos em vídeos, na internet, em várias situações, de pessoas fazendo essa compreensão torácica, né, essa massagem cardíaca, em local errado, às vezes fazendo lá na barriga, né, no local onde seria para o desengasgamento, no caso que é na parte mais mole da barriga, né, fazendo no lado esquerdo, no lado direito, e não, é no centro do tórax, na linha aí dos mamilos. Beleza, pessoal? Então, para termos aí uma noção, né, então deve-se ter um aprofundamento de 5 centímetros, né, e pressionar com o calcanhar da mão sobre o peito da pessoa, conforme está na imagem. Então, percebam que é bem no centro, bem no meio, onde deve ser feita essa compressão, que é onde o coração de fato está, né, o coração, ele não fica do lado esquerdo do nosso peito, ele é levemente,
né, virado para o lado esquerdo. Por isso que a gente acaba sentindo um pouco mais os batimentos do lado esquerdo e tendo essa impressão de que o coração fica, né, do lado esquerdo. Então, no centro, precisa fazer essa compressão de no mínimo 5 centímetros nesse ponto, conforme mostra a imagem, e com essa parte em vermelho na mão, né, que seria o calcanhar, mais ou menos, aí da mão, né, essa parte pressionando para ter a maior eficácia aí, né, nessa atividade de reanimação cardiopulmonar. Trabalhos em suspensão, né? Então, uma situação que a gente acabou falando lá atrás, né, que existe essa questão dos trabalhos em suspensão, assim como também em casos de acidentes, né, de quedas de altura, a pessoa ficar em suspensão decorrente da queda, né? Então, ela acaba ficando presa aí pelos sistemas de proteção contra a queda e acabando ficando em suspensão, né? O trabalhador pode acabar ficando em suspensão sem que essa seja a sua atividade em situação como quedas, né? Ficando suspensos pelo talabarte, trava-quedas ou linhas de vida. Nesse caso, o trabalhador pode ser projetado contra objetos, paredes e estruturas, podendo ter traumas graves ou até mesmo levando à morte. Também pode apenas ficar em suspensão sem ter qualquer tipo de lesão decorrente da queda. Mas isso não significa que não necessite de atenção ou que não precise ser resgatado com rapidez. Pois o fato de ficar suspenso pelo cinturão, tipo paraquedista, pode desencadear a síndrome da suspensão inerte, situação em que pode trazer, né, severas sequelas ou levar até a morte do trabalhador, que é, né, a situação aí em que a pessoa vai ficar suspensa por longos períodos, né? No início dos anos 80, o registro de mortes de indivíduos aparentemente saudáveis, né, que foram encontrados mortos, suspensos em cintos, né, com nenhum trauma aparente, intrigou vários pesquisadores. Inicialmente, essas mortes foram atribuídas à síndrome da fadiga por hipotermia, né, quando a pessoa às vezes fica ali muito tempo e acaba sofrendo, né, por baixas de temperatura. Mas a constatação através de publicações de artigos de medicina do trabalho relacionados com o sistema de proteção contra quedas e posterior realização de estudos clínicos específicos modificaram as conclusões iniciais. A imobilidade pode ocorrer em pessoas conscientes que ficam comprometidas devido à posição suspensa, inerte, né? Onde não possuem apoio ou qualquer equipamento para aliviar a suspensão, e também as vítimas como consequência da queda ou traumas tenham ficado inconscientes. A falta da circulação no sangue nas extremidades produz uma diminuição de volume do sangue no coração, diminuição da pressão arterial e falta de oxigenação no cérebro. A perda da consciência pode ocorrer rapidamente e, se a síndrome progredir, pode causar a morte da vítima. A rapidez do início dos sintomas tem componentes individuais, então vai depender de pessoa para pessoa, de como esse cinto está posicionado na pessoa, se ele está mais solto, se está, né, mais acondicionado. Por isso que é importante sempre o cinto estar sempre bem acondicionado, né, para que ele fique no local correto, da forma correta. Então, tudo isso pode influenciar, né, na rapidez em que essa síndrome possa aparecer e possa levar a alguma consequência. Alguns podem apresentar nas fases iniciais sintomas da síndrome pré-síncope, né, do desmaio, como náuseas, tonturas, zumbido nos ouvidos, sudorese, perda da visão, etc. Então, esses sintomas, né, já podem significar aí que a síndrome está começando, né, e que isso pode acabar se tornando um problema ao longo do tempo. A principal forma de prevenir o surgimento da síndrome, né, da suspensão inerte, é possuir uma equipe de resgate qualificada e treinada, que seja capaz de resgatar o trabalhador com rapidez. Caso isso não seja possível, ou o resgate não esteja disponível, outra forma de tentar prevenir ou postergar a possibilidade da síndrome é manter-se em movimento, evitando que as pernas fiquem presas pelas fitas do cinto. Então, sempre tentar estar se movimentando, né? Liberando uma perna, liberando outra perna, ficando, né, sempre em movimento e tentando
aliviar, né, a tensão nas pernas para que esses pontos não fiquem a todo o tempo pressionados, né, que é uma situação onde vai estar, né, liberando o sangue com mais fluidez conforme a movimentação que você vai fazer. Caso possuir, pode-se instalar equipamentos que auxiliam a se manter em suspensão sem pressionar os membros, como um estribo emergencial, né, que tem na foto ao lado aí, que algumas empresas produzem, né, que a pessoa tem aí como, junto ao cinto, como uma situação, né, como um equipamento de emergência que pode ser utilizado, né, no caso em queda e que fique suspenso para estar auxiliando com o pé e ficando, né, em suspensão, porém sem que esses pontos estejam pressionados, né? Ou no caso de linha de vida, a aplicação de um nó 7, né, para a colocação do pé e posteriormente suspensão. Então, se está numa linha de vida, por exemplo, preso por um trava-quedas, você pode pegar esse restante da corda que está para baixo, que está livre, né, e fazer um nó, pode ser um nó 7, qualquer nó que você conseguir fazer e lembrar na hora em que você consiga colocar o teu pé, né, e pressionar ali e conseguir ficar uma espécie de em pé na corda, né? Uma forma que você consiga também liberar essa pressão nas pernas ocasionadas por cinto até que o resgate chegue, até que as pessoas consigam realizar o seu resgate e retirar dessa situação, né, de síndrome da suspensão inerte.